Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos falar na nossa aula de hoje sobre os usos de recursos expressivos, linguísticos ou multissemióticos e seus efeitos nos sentidos no discurso de inglês como língua estrangeira. O que é esta situação? É nós utilizarmos os recursos, seja linguísticos ou de questão de contexto, para que a gente dê um sentido maior ao nosso discurso dentro da língua estrangeira. Lembrando sempre que o material que nós utilizamos está dentro do Inglês Paraná, da plataforma Inglês Paraná, e para fazer o acesso à plataforma nós precisamos do login @escola e da senha, e a partir dali nós vamos dar continuidade dentro da plataforma. O que nós estamos trabalhando é o inglês geral de nível 3, falando de hobbies e interesses dentro da lição 1, e vamos falar de palavras usadas com hobbies e interesses, e também falando sobre os seus hobbies e interesses. Tudo isto aqui está inserido dentro da plataforma Inglês Paraná. Vamos para lá? Então, lembrando aqui, como nós já falamos, nós estamos no inglês de nível 3, unidade 1, lição 1. Vamos falar sobre palavras usadas com hobbies e interesses e falando sobre os hobbies e interesses. Então, aqui quando a gente aborda palavras usadas com hobbies e interesses, nós temos algumas situações. Collect, use collect para falar sobre colecionar coisas. Vamos ouvir os exemplos. I collect stamps. I collect stamps. Eu coleciono selos. I enjoy stamp collecting. I enjoy stamp collecting. Eu gosto de colecionar selos. Então aqui nós temos o verbo inicialmente e aqui nós temos a expressão stamp collecting. Use belong to para dizer que você é membro de um clube. Vamos ouvir o exemplo. We belong to a book club. Nós pertencemos ou fazemos parte de um clube do livro. Use on para falar sobre um membro de uma equipe esportiva. They're on the running team. They are on the running team. Eles estão na equipe de corrida. Então usamos on para falar em ser um membro, em participar de uma equipe. I like getting together with friends. No nosso caso aqui usamos get together with para falar sobre socializar com os amigos. I like getting together with friends. Eu gosto de sair, gosto de me reunir com os meus amigos. Então vejam que aqui algumas expressões são utilizadas para a especificidade. Então se nós temos collect, colecionar, belong to é uma expressão, on, só a preposição, getting together with, também para estar juntos. Dessa forma, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir o Roger e a Pen conversando sobre seus hobbies e interesses. Selecione todas as respostas corretas. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês ouvirem com calma e depois nós vamos ouvir novamente, se for preciso, mais de uma vez, 2, 3 vezes, para que vocês possam pegar a parte de áudio e aí marcarem as 4 expressões que o Roger e a Pen vão conversar e vão falar. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Então, pessoal, agora nós vamos ouvir. Primeiramente, vamos ouvir com pausas, para cada informação que a gente obter, a gente para e depois a gente ouve o áudio na sua íntegra para que ele faça um sentido maior. Então, vamos lá. So, what do you like to do in your free time? Well, I like to go running. Cool. Are you on a team? Yeah. Are you on a team? E aí ela continua. We meet every Sunday. It's fun. We run 20 kilometers. 20 kilometers? Yeah. Do you like running? No, not really. What are you interested in? What are you interested in? I belong to a book club. I belong to a book club. We get together every month. And we get together every month. Então agora nós vamos ouvir o áudio novamente, só para que ele complemente todas as informações que vocês já ouviram. So, what do you like to do in your free time? Well, I like to go running. Cool. Are you on a team? Yeah. We meet every Sunday. It's fun. We run 20 kilometers. 20 kilometers? Yeah. Do you like running? No, not really. What are you interested in? I belong to a book club. We get together every month. Então aqui vocês observem que os interesses são diferentes, mas as expressões que a gente já verificou durante a nossa aula estão citadas, as 4 delas principais ali. Agora, nós vamos fazer o quê? Palavras utilizadas com hobbies e interesses, nós vamos relacionar as duas colunas. I collect, we are on, let's get together with, we listen to, do you belong to? E aí nós temos some friends, music at night, running teams, stamps, a club. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essas conexões e a gente já retorna.
Então aqui, como eu disse para vocês, nós vamos relacionar as duas colunas. Então, juntando as informações, lembrando que algumas palavras elas são bem específicas, né, dependendo do contexto, elas vão ser bem específicas, então facilita o nosso processo. Como, por exemplo, I collect stamps, né? Coleciono selos. On, lembra que o on é sempre quando a gente fala que nós estamos dentro de uma equipe de competição. We are on a running team. Let's get together with. Get together with, nós estamos falando de ter contato com pessoas. Então, no caso, let's get together with some friends. Vamos sair com alguns amigos. Lembrando que a gente sempre tem que tomar os devidos cuidados. We listen to music at night. Nós ouvimos música à noite. E aqui é uma pergunta. Do you belong to a club? Lembrando que belong to é pertencimento, é você estar inserido em alguma coisa. No caso, um clube, seja ele qual for o tipo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ler o texto ou as frases que estão ali e vão utilizar a palavra correta. Quais delas fazem o preenchimento correto dentro da nossa frase. Lembrando que apenas uma delas vai estar de forma correta dentro dela. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, observando as nossas frases aqui, nós vamos preencher com a palavra correta para fazer sentido. So, what do you interested, belong or like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Are you on a team? Você pertence, você está em alguma equipe? Do you like running? What are you belong, like, interested in? Aqui, interested, porque nós temos a preposição in. I belong to a book club. E we get together every month.
Então vejam que aqui quando a gente aborda essas situações, algumas expressões like, on, running, interested in, então são dessas formas que a gente vai ter incorporar essas palavras dentro do nosso vocabulário. Ok? Agora nós vamos ouvir cada uma das atividades e, como eu disse para vocês, ouve e grava. Um local mais quieto, um fone de ouvido, pausar, ouvir mais de uma vez e falar de forma pausada vai ajudar vocês nessa situação. Então vamos lá. They belong to a book club. They belong to a book club. Do you belong to a club? Do you belong to a club? We're on a football team. We're on a football team. Are you on a team? Are you on a team? Let's get together with some friends. Let's get together with some friends. Então aqui completamos mais uma etapa dentro da nossa lição. Então observando sempre que, nesse contexto, pronúncia pausada, às vezes pega alguma coisa, se não, repete mais de uma vez quantas forem necessárias, ok? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os hobbies e interesses. Então aqui nós temos um vídeo, você está na casa de um amigo, converse com ele sobre os hobbies e interesses. Ouça e grave a resposta correta. Quando vir uma lacuna, complete com informações pessoais ou verdadeiras a vocês. Vamos lá. Hey. Hey, what are you playing? I'm playing Planet X. Cool. Are you good at it? I'm okay. It's my favorite game right now. What's your favorite game? My favorite game is running. Are you good at it? I'm good at it. Cool. Well, see you later. Come on. Aqui nós observamos que o nosso amigo, it's not good at it. Não é tão bom quanto ele acredita que seja, ok? Então aqui temos mais uma etapa concluída dentro da nossa lição. Agora, pessoal, nós vamos retomar ali na questão de cursos, apps e recursos. Nós vamos ter uma ferramenta que tem dentro da plataforma Inglês Paraná que ajuda quando a gente tem a intenção de aumentar o nosso vocabulário. Por quê? Porque dessa forma nós vamos ter a utilização dos flashcards. Os flashcards, ele ajuda a ampliar o vocabulário não só na parte de escrita, mas também na parte de compreensão auditiva. Então nós vamos em apps e recursos, né, dentro da função de cursos, apps e recursos, vamos chegar no quesito flashcards, aí vamos lá no nível ao qual a gente está falando, nível 3, hobbies e interesses. E aí aqui nós podemos selecionar alguns deles para que vocês possam ouvi-los depois, porque eles têm mais de uma informação, por exemplo. Então nós vamos juntar todos esses aqui, né, e vamos, no caso aqui, vai se abrindo cada um deles quando a gente tem essa intenção. Então, só um minuto. Always.
Aqui nós temos a expressão always. Eles podem ser ele tem o significado, ele tem qual a classe gramatical, e aí aqui você pode marcar se você conhece ou não esta situação. Então, aqui, os flashcards, eles vão ajudar quando vocês têm a intenção de ampliar o seu vocabulário. Então, por exemplo, posso marcar aqui, ó, simplesmente eu vou ouvir. Always. E vou marcar depois ali se eu sei ou não. Camping. Cello. Collect. Então, dentro de cada um desses conteúdos, vocês vão ter aqui os flashcards que vão assimilar, o que vão melhorar a compreensão de cada um de vocês, ok? Então, esta ferramenta dentro da plataforma Inglês Paraná, dentro de cada um dos níveis, ele vai auxiliar para que vocês possam fazer um trabalho ou ampliar o vocabulário de vocês, ok? Então, pessoal, observando aqui os flashcards, eles auxiliam para vocês melhorarem as pronúncias, claro, dentro de cada um das unidades ou das atividades que vocês já fizeram. Com os flashcards você pode ouvir a pronúncia correta das palavras e verificar a sua tradução. E aí, mais informações, a que classe gramatical pertence, alguns exemplos e assim por diante. Ok? Students, nessa aula nós aprendemos mais sobre hobbies e interesses, como formular algumas frases e a prática de listening e speaking. Espero que todos vocês tenham gostado. Nos vemos até breve and see ya!